Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Best Celiane, uma mamãe que vive na França há 13 anos e por aqui eu compartilho um pouco da minha maternidade, por ser diferente, né, de onde eu fui criada. Enfim, gente, eu conto um pouco aqui, compartilho com vocês. Eu imagino que a maternidade de vocês não deve ser muito diferente da minha, não. E nessa semana eu trouxe aqui pra vocês a ideia da festa da vida. É já agora, no fim de semana, em que eu tô gravando esse vídeo aqui. E se você ainda não baixou no vídeo anterior, eu deixei um presente pra vocês. Segue nesse vídeo aqui também o e-book da festa da vida. Não sabe o que é? Tem dúvida do que é? Que tá aqui embaixo. No primeiro link da descrição, é de graça. Vai lá, lê e faz aí em casa, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Vamos lá então para os porquês. O que é a festa da vida? A festa da vida foi uma festa que eu criei por causa da necessidade que eu vi por minhas filhas começarem a ter medo, na verdade. O Halloween aqui, eu vivo aqui na França há 13 anos e ao longo desse tempo essa festa evoluiu de uma maneira, gente, fiquei com o cabelo em pé. Quando eu cheguei aqui, em 2012, no mês de setembro, e logo no mês de outubro foram bater na minha porta. Como a gente morava atrás da casa de uma família, as pessoas foram lá, né? Crianças foram na casa da frente e foram lá na casa de trás. E a gente deu bombom. Não por minha vontade. Meu marido foi no mercado e falou, olha, o pessoal aqui faz assim, a gente faz também, porque com certeza vão bater na nossa porta. Que as crianças bateram na porta. E pra mim foi um choque, porque eu pensei, meu Deus, eu tô participando dessa festa. E desde então eu comecei a pensar, o que eu vou fazer que não seja assim tão absurdo, que não seja tão impactante, mas que tenha um impacto positivo na vida de outras crianças. Até então não tinha filhos. Passado 3 anos, tive minha primeira filha, não participou dessas coisas por ser um bebê. No segundo ano, a gente já saía mais de casa, já comecei a ver. Isso estava impregnado na sociedade. Uma boa parte das casas enfeitavam e tal. E aí na creche faziam Halloween, depois na escola, E aí, eu vendo que aquilo fazia parte do conteúdo escolar, fui ficando em choque. Até que um dia Deus tocou no meu coração. Faz alguma coisa então, já que tu tá revoltada por isso. E aí, surgiu a ideia da festa da vida. Eu fiz a primeira vez, fiz com as minhas crianças, né? Minhas 2 crianças nesse dia, a gente cantou. Foi uma coisa mais coisinha de casa, assim. No segundo ano, a gente já tava participando dessa igreja, que tava começando na casa dos nossos amigos. E eu reuni as crianças no quartinho, inclusive era na casa deles, né? Tinha um quarto em que não era, acho que não vivia ninguém naquele quarto, mas tinha uma cama, a gente colocou uns desenhos na parede e festejamos a vida. Foi lindo, foi muito legal, foi assim, foi um pouco de improviso, porque eu nem fiz uma coisa tão profunda, por serem crianças de baixa idade, eram praticamente tudo bebê, com exceção da minha Charlotte, que já era maiorzinha. Mas tivemos ali um momento bom pra glória de Deus. No segundo ano, a gente já fez uma coisinha maior. Tem, inclusive, vídeos aqui nesse canal. Entretanto, passados 3 anos, a gente fez a nível de igreja grande. Foi legal e tal. Segundo ano também. Mas no ano passado, eu senti de Deus de não fazer na igreja. Aqui, a cultura daqui, talvez você no Brasil, quando entender essa festa, pode replicar e pode dizer, caramba, eu vou fazer na minha igreja, vou fazer na minha célula. Depende da realidade de cada um, gente. Aqui eu não senti de continuar fazendo na igreja por conta da cultura. Manda muito trabalho para o resultado. Eu sou do princípio de que criança não tem que ter entretenimento com as coisas relacionadas à fé. Não precisa você fazer o entretenimento, porque criança precisa ser ensinada. Nas coisas de Deus, ela não precisa de entretenimento, porque a Bíblia diz que essa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Está incluindo as crianças, elas não estão fora dessa luta. Então eu fico pensando, caramba, no meio da guerra, entendendo, parar pra fazer uma pirueta, não combina com guerra, né? Também não... Estão me entendendo? Quem ensina vai me entender aqui. Já desde o ano passado a gente transformou essa festa numa coisa mais familiar. E eu acho que aqui é que tá o ouro, sabe? Aqui é que tá o precioso. Porque os nossos filhos só serão crentes se eles nos virem sendo também. O testemunho maior para a vida deles, nesse primeiro momento que eles são pequenos, é na nossa vida. Não é na vida do pastor, não é na vida dos irmãos. Isso daí é mais à frente. No primeiro momento é a nossa vida. Então pensei, por que não colocar essa família reunida e com essa criança no centro, com Jesus no centro, claro, mas que sejam os pais a direcionarem, a ensinarem, porque muita gente diz assim, ai, eu nem sei o que fazer, eu só consigo falar para adulto. Eliane, fica tranquilo, porque os seus filhos, eles ouvem a sua voz, eles entendem perfeitamente a maneira que você fala. Eu falo com as minhas crianças do jeito que eu tô falando aqui para vocês, e com a minha consciência super limpa de dizer que elas me entendem, porque elas são minhas filhas, elas foram criadas por mim, então elas me entendem. E aí eu quero já deixar de incentivo para ti que acha que precisa de cartaz,
mais, precisa de virar do avesso, precisa de aprender técnicas. Não precisa. Você é mãe, você é pai, os seus filhos lhe ouvem. E principalmente quando eles são pequenininhos, eles precisam lhe ouvir. Não acha que é amassado, fica lá falando porque eles precisam de ouvir. Tudo que você tem para falar, eles precisam lhe ouvir. Mais à frente, como eu costumo dizer, na adolescência já não é mais o tempo de você gastar seu tempo querendo ensinar, porque lá já é o começo dos frutos, eles vão começar a dar os frutos daquilo que foi plantado enquanto eles são pequenos. Então, no primeiro momento, dá-lhe. Mas primeiro de tudo, você precisa ser crente, né? É só comunhão com Deus, ter conhecimento da palavra profundo, de intimidade com Deus, na sinceridade, enfim, aí você vai ter o que passar pra frente. Depois do ano passado, a gente teve o direcionamento de fazer essa festa em casa. Como? A simplicidade do que você tem, gente. Eu costumo sempre dizer, não precisa você gastar dinheiro com isso. A criança, a única coisa que a criança precisa é de você. Prepara um momento especial. Um dia, às vezes tem gente que vai poder fazer de manhã, tem gente que vai conseguir fazer de tarde. Na minha casa eu faço de noite, que a gente trabalha o dia inteiro. Então a gente faz um jantar normal, mesmo que seja um ovo com arroz, um ovo com farinha. Aqui não tem farinha, quem dera. Mas uma coisa que tem em casa, às vezes a gente até muda o menu, uma coisinha melhorzinha, né? Mas não precisa, faz com o que você tem em casa. Prepara uma mesa bonita. Esse ano, eu tenho aqui embaixo, eu não sei se eu já falei no início do vídeo, mas tá aí o e-book dando as ideias de como fazer, do que fazer. Esse ano a gente teve um direcionamento também para fazer com um tema missionário. Preciso da colaboração de vocês para estudarem a história da menina na casa de Naamã, porque a gente vai estar falando sobre isso, que a mesma criança, aquela menina, a Bíblia não conta a idade, não fala se ela era grande, se ela era pequena, só fala a menina, mas isso abrange, né, uma certa idade. Significa que ela não era casada. Ela aprendeu lá em casa o que ouvia dos pais. Foi levada como escrava e onde ela estava, lá longe, ela deu fruto. Quando ela viu alguém com um problema, com uma dificuldade, ela soube apontar e dizer, olha, tem um profeta lá em Samaria que se tu for lá, ele te cura. Com uma certeza que o homem que ouviu não pôde deixar aquela informação passar, ele também estava necessitado. E voltando à história da questão de ser missionário, a ideia de ser essa história, ela tem dois princípios. O primeiro é que você, como pai, você tem a autoridade de Deus para incentivar seus filhos nos caminhos do Senhor, para indicar o caminho, que é Jesus dentro da sua casa. Não desista, insista. A Eliane não tem o tempo. Só tem uma coisa a dizer, te vira, porque a infância das crianças passa num piscar de olhos. E dentro das muitas coisas que a gente tem que fazer, essa tem que ser a prioridade. Elas não pode ser deixada, porque quando eu vejo muitos pais dizendo, não sei o que aconteceu, que o meu filho se tornou isso, se tornou aquilo outro, porque na infância negligenciou, achou que não era importante. Uma criança muito pequena não entende tudo, e é principalmente nessa hora que eles precisam ouvir de nós. O 2 é que, quando é ensinado em casa, todos os valores, né? A maior parte dos valores na vida de um indivíduo é impresso nele quando ele é criança. Depois pode aprender outras coisas e mudar, dependendo da mentalidade que a pessoa vai adquirindo, né, na vida. Mas a base da vida da pessoa é impressa enquanto ela é criança. Então, quando você ensina Jesus dentro da sua casa para sua criança, é certo que ele vai ser um adulto do Senhor. E nós temos autoridade em vários sentidos para declarar isso na vida do nosso filho. Nós temos autoridade já somos pais. A gente pode declarar na vida deles aquilo que a gente deseja para eles. E nós temos a autoridade do Espírito Santo de Deus na nossa vida, que nos dá essa capacidade de dizer, declarar, meu filho é do Senhor Jesus, ele é uma bênção, ele é uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo. E é esse meu convite para você. Tá aí embaixo, falo mais uma vez, o e-book da Festa da Vida. Gente, eu tô tão feliz com isso, com essa oportunidade de estar podendo compartilhar esse material com vocês. E eu acredito que esse é só o começo. Eu deixo vocês aqui com esse vídeo. Dei muitas perguntas, eu imagino que eu não consegui falar nada aqui assim tão profundo, deixei pontas soltas, mas na dúvida, escreve a dúvida aí embaixo, mas antes, lê o e-book, com certeza tu vai ter a resposta para a maioria dessas dúvidas que tu ficou tendo aqui. Deus te abençoe, até a Festa da Vida, tchau!